Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso. Estamos aqui mais um vídeo extra e como sempre a gente faz, nós vamos fazer uma retrospectiva da última semana de alguns assuntos que podem ter relação com a espiritualidade, algumas pecinhas que podem ser encaixadas no quebra-cabeça desse planeta. Para quem é novo no canal, lembrando que eu jamais dou a verdade absoluta, passo prismas para que cada um, dentro da sua particularidade, fale: esse convém, esse não, esse eu vou usar, esse não, tá? Então são coisas para o íntimo de cada um, tá bom, gente? Vamos lá, que isso daí é nossos estudos do universalismo, tá? Vamos começar então com a retrospectiva e no fim a gente pega e fala alguns avisos do plano espiritual. Às vezes eu fico mais de mês sem passar nada de aviso de espiritual, recados, mas quando vem também vem um atrás do outro, né? É impressionante. Vamos lá, então vamos lá. O que aconteceu essa semana? Começar pelo Papa, o nosso querido Bergoglio. O Papa Francisco faz cirurgia de diverticulite. Meus queridos, é séria a coisa, viu? Demanda de uma recuperação lenta, não é rápida, e tem a questão de ter contato, uma cirurgia que faz com que tenha contato, inclusive com fezes, que pode gerar infecções, tá? Então, e a idade dele ele não é bem novinho, então é bem preocupante. Por que eu estou falando isso daí do Papa e tudo mais? Bom, ele é um representante religioso muito forte, de uma representação gigantesca. Afinal, o cristianismo tem a representatividade de pelo menos uns 30% da população do planeta. Não católico, certo? Mas o cristão, certo? E ele, queira ou não queira, é uma versão cristã, um representante cristão. Alguns usam alguns simbolismos bíblicos que fala sobre qual período encaixa no livro de Apocalipse ou da Bíblia, quando que seria trocado, quando que não, quando que seria o próximo, quando que é o atual, que pode representar a vinda ou não do anticristo, e aí as teorias vão longe, mas não deixa de ser uma pecinha de um quebra-cabeça muito importante. Que Deus abençoe, que a recuperação dele seja maravilhoso e ótimo. Vamos lá, então há um acontecimento dessa semana, vamos vendo mais acontecimentos dessa semana. Já que falamos de Papa, saiu uma nota de que no Vaticano acusa 10 pessoas, e dentro desses 10, incluindo um cardeal, por suposto crime financeiro. Eu falei, ixi Maria, crime financeiro, nossa, tudo interliga aí alguns fatores, algumas coisas, que pode ter sinais de alguma coisa com a parte financeira mundial. Pois é, vocês vão ver mais um recado que tem aí do que aconteceu essa semana para a gente levantar mais ainda a pulga atrás da orelha. Vamos lá. Com visão de, abre aspas, recomeço econômico, fecha aspas, BlackRock rebaixa a classificação de ações americanas e de emergentes, e países emergentes. Presta atenção. Ontem, eu gravo na quinta-feira, então hoje, que seria quinta, mas para vocês que estão vendo o vídeo, ontem, na quinta-feira, a bolsa simplesmente entrou num despencando enormemente. Presta atenção no termo utilizado, com visão de recomeço econômico. Recomeço, meus queridos, significa reset. Reset econômico. Reset econômico não é um termo utilizado numa das teorias para uma quebra econômica mundial ou alguma coisa assim? Pois é. E está acontecendo. E o cara falou na quarta, na quinta já começou o mercado assim desabar tudo, porque eles colocaram classificação falando que as ações dos Estados Unidos agora têm um certo risco, já não são totalmente blindadas e protegidas sobre tudo e qualquer coisa. Meus filhos, parece que a coisa está andando, e está andando para um caminho que não é muito bonito e gostoso para muitos, principalmente aqueles que gostam e estão investindo em coisas
Quem acompanha o meu canal no bastidor, que eu só falo de política e financeiro, sabe do que eu ando falando por lá e por lá. E outra coisa, hein, pelo amor de Deus, se você for um seguidor afinco do presidente ou do ex-presidente, nem vá lá pro meu canal, porque eu não quero gente xarope da cabeça defendendo um ou defendendo o outro. Ali eu não tenho amarração nenhuma com nenhum político, com ninguém, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu não quero gente que é pra poluir meu canal lá no outro lado. O canal Bastidores, ele é para falar sem crendices de presidentes, de política e de financeiro, tá? Quem tá lá já está acompanhando tudo isso que eu tô falando disso aqui, saiu agora e eu tô passando para vocês, porque parece que agora a chavinha está se mexendo, confirmando coisa que eu falei há 2 semanas atrás no outro canal. Dentro ainda dessa questão econômica e tudo mais, combustíveis, comida e tudo o resto subindo e o povo passando fome. Meus queridos, se eu não me engano, porque eu sei que está escrito, tem um pedacinho ali, uma parte no Apocalipse que falou que fomes, pestes iriam acontecer no período XYZ do livro do Apocalipse da Bíblia. Então, se você quer saber qual é o momento em que nós estamos, pega ela, dê uma lidinha e veja esse pedacinho e você vai saber mais ou menos aonde nós estamos dentro dos acontecimentos que estavam previstos pelo espiritual de acontecer. E já está acontecendo. E não para por aí. Dentro disso, nós temos avalanche de lama no Japão. Saiu reportagem dessa semana. Inundações na Rússia. Seca no Brasil. Tem mais notícias? Tem sim, senhor. Vamos lá. Calor sem precedente no hemisfério norte. Esse foi o título de uma matéria de um jornal. Europa, e sabe o que é engraçado? Eles colocam hemisfério norte com calor sem precedentes. E o pessoal da Europa tem me escrito, falado para mim que, olha, professor, aqui por incrível que pareça, está normal, até mais frio do que deveria. Ou seja, as pessoas, é que eu não vou conseguir pegar alguma coisa para explicar como que seria essa questão do planeta, mas vamos lá, teria um eixo, deixa eu ver se eu pego um palitinho aqui para facilitar, aqui tem um palitinho aqui de óleo, mas não tem problema, vamos lá. Então nós temos um palitinho que é o eixo, então você tem o planeta aqui que tem um eixo, certo? Então imagine minha mão como se fosse um eixo, o eixo da Terra. O eixo da Terra, ele é assim, então ele fica girando em volta desse eixo. Esse eixo ele fica fazendo assim conforme a translação, mas o eixo sempre vai ter o mesmo ângulo. Com a mudança do eixo, que inclusive já foi dito em jornais, ou seja, aumento da inclinação, ele continua girando assim, mas um pouco mais inclinado, certo? E essa inclinação faz com que o Sol ele bata em lugares mais acima do que era para bater. Então vamos lá, ele pegaria o hemisfério norte, mas não pegando o Polo Norte, a terra do Papai Noel. Não ia pegar aqui, Antártida ou aqui, porque ele pode inverter para a parte de baixo. Então tá aqui a Antártida e tá aqui o Polo Norte. Certo? Quando ele pega, e o Sol aqui, então o eixo no verão é onde mais bate direto o Sol. Quando ele deu essa encurvaturinha, ele pega a parte mais forte perto do Polo Norte. E aí você começa a ter o aumento das temperaturas, esfriando muito mais em um lugar e esquentando muito mais em outro, aonde não tinha. Ou seja, as referências de Polo Norte e Polo Sul estão sendo abaladas. Meus queridos, estão sendo abaladas. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que está acontecendo. E dentro disso, no gira-gira do planeta, alguns países podem esquentar um pouco mais e outros um pouco menos. Por quê? Porque se você pegar e olhar como chama o Canadá, por exemplo, ele está muito próximo do topo. Ele tem partes do Canadá, o norte do Canadá, ele pega muito mais. Então,
Inclusive ele faz emenda ali com Alasca, por exemplo, que todo mundo sabe onde ficam os esquimós, por exemplo. E aí, com essa curvatura que deu, esquenta um pouco mais. Mais uma prova de que nós sabíamos o que estava acontecendo e estávamos cantando a bola já faz alguns anos, pelo menos aqui no nosso canal a gente já estava alertando para tal e falando sobre tal acontecimento. A gente estava vendo as mudanças magnéticas, as mudanças do polo magnético e, além disso, do eixo da Terra, a gente, por observação, do Sol batendo em posições diferentes nas nossas casas, certo? Então tá aí. Pois é. Nós já vimos as coisas bem antes do que os outros. E os fenômenos não pararam por aí. Olha só o que aconteceu em uma vila no Canadá. Canadá, lá onde a gente está falando, perto do Polo Norte e tudo mais. Nuvens, abre aspas, cospem fogo em vila no Canadá. Esse fenômeno chama pirocumulonimbus. Aí, quando eu vi isso daí, até uma pessoa do canal pegou e escreveu, porque eu coloco todas essas coisas, eu coloco tudo na minha rede social. E aí eu peguei e falei, cara, isso daí ficou tão... Automaticamente me veio na cabeça a cena de Sodoma e Gomorra. Quando vi as nuvens cuspindo fogo, eu falei, cara, nuvens cuspindo fogo, caindo fogo assim, cara, isso é Sodoma e Gomorra. E aconteceu numa vila, ou seja... É esse fenômeno que aconteceu lá naquela época. E o espiritual já sabia, por isso que os anjos falaram, corre, porque não tem muito tempo, porque eles não iam ter como controlar aquilo, ia acontecer. Rapaz, o evento de Sodoma e Gomorra acontecendo é um sinal, junta essa pecinha aí. Vamos mais? Vamos lá. Fogo no mar, no México, rompimento de um duto de gás. Você sabe como é que eles estavam apagando fogo no mar? Jogando água. Como que pega fogo na água e eu apago fogo com água? A hora que eu li aquilo, eu falei, gente, isso aí é o mais bizarro que eu já vi na minha vida. E além disso, 2 dias depois de acontecer esse fenômeno, esse rompimento do gás, explode um vulcão de lama no mar de Cáspio, que inclusive também em ambos os casos fazem emissão de gás. Porque o gás no México é gás de cozinha, é gás metano. O gás lá no coisa também tinha gases e tudo mais do lugar subterrâneo. Meu querido, esse gás, vocês lembram algum tempo antigo que o pessoal falava de camada de ozônio, que acabou a modinha da camada de ozônio? Mas esses gases, eles afetam diretamente a camada de ozônio. Afetando diretamente a camada de ozônio, nós temos alguns problemas com Sol, sendo com uma intensidade tão violenta que ele não tira aquelas proteções do ultravioleta. Doenças por aí, e olha o que saiu essa semana no jornal CNN. Até no jornal tá saindo essas coisas que só da gente da espiritualidade tinha acesso, hein? Que a gente ficava buscando essas coisas. Olha só, CNN falou o seguinte, falando sobre explosões solares e efeitos sobre a Terra. Os caras estavam falando sobre as explosões solares, que o Sol tá tendo explosões mais, menos e tal, e que isso afeta nós, seres humanos aqui no planeta. Olha só, coisas que a espiritualidade a gente já vem estudando há longo tempo, começando a ser pulverizado para toda a sociedade. E isso, questões de gnose, energias, questões de ETs, ufologia, coisas que só nós tínhamos acesso e pesquisávamos, agora estão abrindo as portas para toda a sociedade. Nada é por acaso, junte as pecinhas aí. E aí, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro da sequência dos acontecimentos no planeta Terra, Japão fala sobre defesa de Taiwan e acaba irritando a China. O Japão falou, olha, se vocês forem para cima de Taiwan, nós vamos ter que defender Taiwan, porque nós podemos nos defender e defender os nossos amigos. Ixi, mais coisas, vamos lá. Força iraniana ataca navio israelense de carga indo para os Emirados Árabes. Tá acontecendo isso direto, hein? Eles falam, que você invadiu nosso território aqui, nós vamos... Atacou, não é que ameaçou, não, atacou.
Se preparem que logo logo tem retaliação aí. E não para por aí. Drone com explosivos abatido sobre a embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Os caras estão usando drones com explosivos. O terrorismo não está diferente. Vocês lembram de uma visão que eu tive lá da Meca, que eu tinha visto algum negócio, parecia uma lança bazuca, alguma coisa? Não aconteceu ainda, mas olha os sinais do perigo que pode acontecer. Junte as pecinhas do quebra-cabeça aí. E aí, para dentro de tudo isso, das bizarrices, os seres humanos, saiu uma coisa no jornal, eu inclusive falei, nossa senhora, como é que pode ser humano chegar num nível desse? Chegou num nível desse, eu acho que Deus vai ter que botar uma mãozinha um pouco mais forte no planeta. Porque é algo surreal, algo que a humanidade está perdendo as estribeiras. Vamos lá. Uma cadelinha, uma cachorrinha, cadelinha, teve a roupa roubada no portão da casa. O cara foi e me roubou uma roupa de cachorro. Do cachorro, que estava vestido no cachorro, tirou a roupinha do cachorro e levou embora. Um ser humano, quando chega num ponto desse, meu querido, o que eu posso esperar da sociedade? As pessoas não estão mais nem aí, estão achando até normal essas coisas. Como é que pode? Não pesa a consciência do ser humano? Se uma pessoa faz isso com um bichinho, o que pode fazer com outros humanos ou com coisas mais graves? Olha, isso daí quando eu vi, eu falei, acabou. Para mim é o sinal de que realmente acabou as chances da humanidade nesse planeta. Para mim acabou. Para mim acabou. Eu se eu fosse Deus, vendo uma cena dessa, para mim, eu vou falar uma coisa para você. Acabou mesmo geral, não tem mais questão de karma ou deixar de ter karma. Uma coisa dessa daí é mostrar a decadência total da sociedade. É assim, algo assim surreal. E não para por aí não, olha só o que as pessoas estão tendo capacidade de fazer. Presta atenção. Milhares de indianos tomaram água salgada em vez de vacina do corona. Os caras aplicaram água salgada. Saiu a nota com esse texto no jornal, no lugar da vacina. Cara, você tá de brincadeira. Os caras estão tirando com a cara das pessoas. Fazer uma coisa dessa. Se uma pessoa tem propensão a fazer um absurdo desse, o que ele pode fazer além disso? Sabe, em vez de, ainda se fosse um soro fisiológico, água salgada. Olha, eu vou falar para você. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, mais um sinal de que a sociedade já está falida. É sinal de Sodoma, da nuvem cuspindo fogo, é sinal do cachorrinho pegando a roupinha do cachorrinho, é uma coisa dessa aqui. Vamos lá. Mal deu uma chuvinha de nada e os casos de chikungunya dispararam em São Paulo. Tá saindo uma nota, casos de chikungunya disparou em São Paulo. Chikungunya, meus queridos, vocês lembram o que faz? As anomalias de feto e não sei o quê? Vocês lembram que apareceu bastante criança e depois realmente do nada pararam de falar das crianças com as anomalias que estavam nascendo, que tinham sido pegos com chikungunya, como se não tivesse mais existido caso nenhum? Foi casos isolados? Como é isso? Que anomalia foi essa? Da onde foi isso? Vocês acham que vai parar por aí? Chikungunya é um dos bichinhos. Junto com ele vem dengue hemorrágica, vem outra coisa. Tem um monte aí por causa de mosquito. Vocês vão ver quando começar a inverter essa seca e começar a vir a chuva. O caos que vai ser. Eu vou falar uma coisa pra você. A casa da gente vai ter que borrifar a coisa para poder entrar nela para conseguir dormir. De tanto barulho como é que eu gosto de falar? Dos demônios voadores que fica... Deus me livre, rezemos muito, hein? Meu Deus do céu. Olha só, mais coisas ainda nessa semana. CDC emite alerta de surto de bactéria mortal. E você sabe o que é engraçado? Os sintomas são semelhantes ao corona. A dengue com chikungunya, com não sei do que, com não sei o que lá, é tudo semelhante. É tudo gripe com não sei o que, com dor de cabeça, com não sei do que lá, com não sei o que, com falta de ar, com não sei o que. Cara, sabe quando as doenças são muito parecidas, que dificulta o trabalho dos médicos? Pois é.
E aí a CDC pega e fala que tem um surto de uma bactéria mortal com sintomas parecidos com o do corona. O cara está acostumado a pegar um monte de coisa de corona, ele vai querer tratar corona, quando ele mal percebe, já foi e era uma bactéria. E como é que o cara vai saber? Vê as dificuldades que está tendo na parte médica, nas dificuldades que está tendo com esses profissionais de saúde. Rapaz, vamos rezar muito. Rezar, mas rezar brabo mesmo, porque a coisa está feia. Olha só, pra gente entrar nos avisos espirituais, a última nota que eu vi no jornal, que me ficou bem preocupado para a gente ver que ponto que estamos dentro do livro do Apocalipse da Bíblia. Câmara vota requerimento de, abre aspas, passaporte sanitário, fecha aspas. Eles estavam querendo urgência naquilo para votar toque de caixa, rápido para já implantar. Graças a Deus, a maioria falou, não, tão rápido assim não, a gente tem que estudar, verificar qual a importância disso daqui. E você sabe o que significa isso aqui? Esse passaporte sanitário? Eles falam lá na lei? Claro que pode ter mudanças, mas até então, quem não tiver o carimbo da vacina, o número da vacina, a inscrição da vacina, não poderá ir em lugares públicos, você não poderá sair para a rua, você não poderá trabalhar, você não poderá ir numa prefeitura, ir para a escola, ir para não sei aonde, lá. É o passaporte. Você vai precisar da vacina para poder ir e vir. Eu fiquei imaginando, eu falei assim, rapaz, mas isso daí não parece com um negócio de uma marquinha da besta, rapaz, que está na Bíblia? É muito parecido, não? E aí, como nós já estamos no meio de uma vuvuca de efeitos apocalípticos, rapaz do céu, o controle total do ser humano, e quem não aceitar não vai poder ir, vir, vai ser perseguido, vai ser... Olha, eu só fico vendo os negócios. E eu não sei realmente para onde nós vamos, tudo na sociedade, com essas anomalias e com essas questões absurdas que estão aparecendo aí. Você pegar e obrigar as pessoas a alguma coisa, eu não vejo como algo bom. Se os cientistas não têm capacidade de convencer as pessoas e provar que não tem problema nenhum e quebrar os misticismos de crenças das pessoas, não é problema meu. É problema seu de não ter essa capacidade. Então seria muito importante quebrar o laço hipnótico das pessoas e, de fato, instruir e explicar que não tem problema, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. O problema é que, junto com essas tentativas, vai aparecendo casos que vai fazendo o inverso. E aí as pessoas ficam com mais dúvidas e a dúvida faz com que a crença ela fale para a pessoa sim ou não. E ela fecha os olhos e fala, segura nas mãos de Deus e vá. E vai, vamos que vamos. E assim é a nossa sociedade, com muito plurismo, que você tem várias versões e várias vertentes. E quem é você para falar se a pessoa está certa ou se ela está errada? Você quer medir e julgar uma pessoa dentro da sua crença, porque você está dentro de uma ciência? Também é uma crença, ok? Então, calma, muita calma nessa hora, e nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada cidadão, porque isso é a base da espiritualidade, a base da evolução, certo? Se você quer convencer ela que você está certo, aprenda a convencer o próximo e seu irmão, e não impor a sua verdade goela abaixo no seu próximo. Isso não é amor, mas nem de perto. Vamos lá para os avisos do espiritual, tá? Então eu vou passar alguns avisos espiritual. Eu não sou profeta e não sou o dono da verdade. As minhas visões não são, eu não acerto 100%, acerto bastante, mas não é 100%. Então, dentro disso, vocês utilizem essas visões para cruzar com outros médios, com sonhos, com as coisas que vocês tiverem, tá bem? E quanto mais cruzar, mais a probabilidade de acontecer existe. Isso é ciência, certo? Cruzamento de informações, e quanto mais tiver versões sobre tal, mais as probabilidades. Isso se chama estatística. Vamos lá?
Teremos como a versão do morceguinho, que é do Coronguinha, né? De muita mutação, porque o Coronguinha nós estamos vendo que está tendo muita mutação. O plano espiritual me passou que também vai começar a ter os mesmos fenômenos do corona para o SARS e MERS, ou seja, ao Coronguinha, não do morceguinho, mas da ave e do porquinho, tendo as mesmas mutações e começando a surgir no meio de nós, não somente um, mas agora outras duas versões que estavam lá atrás, controladas, sendo descontroladas. Eu acho que é isso que eles quiseram me passar, tá? Que eles não falaram que vai ser descontrolado, mas falaram que vai ter mutações dessas outras da ave e da suína, que vai começar a afetar a sociedade aí. Tá todo mundo lutando para combater uma versão e vai vir outras versões de vírus que já surgiram lá atrás, há anos lá atrás. Bom, vamos lá. O mundo vai estar em testes profundos e vamos ver quem vai vender a sua alma por um pão. Quando o espiritual me falou isso, eu fiquei refletindo e tentando entender o que ele quis dizer. Eles pegaram e falaram assim: o mundo vai estar em testes profundos. Então vamos lá, teste, vai ter testes. Testes, provações, vamos ver o que vai ser. Bom, testes, beleza. As pessoas vão querer confundir isso com karma coletivo, alguma coisa, mas testes, ele falou teste, não karmas coletivos. E vamos ver quem vai vender sua alma por pão. Eu falei, vender a alma por pão? Mas o pão pode ser figurado, pode ser uma parábola, pode ser por algo pequeno e eu vender minha alma por algo pequeno. Ou pode ser fome, de fato, porque pão representa fome. Mas pode ser o corpo de Cristo. Quem vai vender o corpo de Cristo pela alma? Olha, dá para ter um monte de versões, um monte de prismas nisso. Cada um faz a sua interpretação. Eu vou tentar fazer a minha. Eu acho que vai ter fome aí, e esse pão significa duas coisas em uma só. Porque ele colocou alma e pão. Deve ter correlação. Mas não deixa de ser algo visível que está tendo fome, que as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade financeira. Bom, vamos lá. Os ataques que sempre foram por espíritos vão aos poucos ir por humanos. Isso daí eu peguei e falei assim, eita pleura. Os ataques que sempre foram por espíritos, então vamos lá. Ataques espirituais. Como o espiritual me ataca? Me ataca detonando a minha família, me ataca criando dificuldades financeiras, me ataca com um monte de formas, fechando caminhos e tudo mais. E agora vai ser os humanos que vão fazer isso. Então vamos lá. Então é capaz de ter fofoca de pessoas para tentar detonar minha família? A pessoa pegava assim, ó, tô desconfiado do seu marido tá fazendo tal coisa, hein? Ó, tô desconfiado que a sua esposa tá fazendo tal coisa, hein? Olha, o fulano tá fazendo não sei o quê. Olha, o fulano... Sabe coisas de ataques espirituais? Olha, não vamos travar ele, não vamos dar emprego para ele não, porque ele tem que sentir na pele como é que é e tal. As coisas que o espiritual fazia, que os espíritos trevosos faziam, os ataques espirituais, vão começar a ser feitos, executados pelos humanos. Como vai ser, eu não sei. Eu só sei que eu dei uma pincelada para vocês de umas possibilidades, tá? E não a verdade absoluta. Do que pode acontecer. Vamos lá. E a última coisa que o plano espiritual passou. Isso aqui foi um alerta, hein, do espiritual. Pessoas continuam tendo intuição de orar, mas fala, depois oro, e fica sem conectar com Deus. O plano espiritual pegou e falou o seguinte, as pessoas estão recebendo intuição, falando assim, você precisa fazer uma oração, você precisa orar para Deus. A pessoa, eu preciso orar para Deus, realmente. Eu vou fazer uma coisa, daqui a pouco eu oro. Eu preciso terminar a comida, depois eu oro. Aí eu preciso terminar um trabalho aqui, depois eu oro. Aí eu preciso tomar banho, depois eu oro. Aí eu preciso fazer não sei o que, depois eu oro. Aí eu preciso ir no mercado, depois eu oro. Aí eu preciso fazer não sei o que lá, depois eu oro. Ó, o espiritual já tá me tocando aqui. Aí a pessoa esquece
ou a pessoa, deixa pra lá, perde a vontade. Ela veio aquela intuição, não sei, não sei nem se vai prestar. Eu oro tanto, não resolve nada. Eu faço tanta oração, nunca deu certo, nunca faz nada. O espiritual está mandando um alerta, hein? Se está acontecendo isso com você, presta atenção e faz na hora a oração. Para o que você está fazendo, perca 1 minuto, pode ser uma oração de 30 segundinhos, mas faz a oração. Gente, que Deus nos abençoe do fundo do coração. Jamais a verdade absoluta. Namastê. Jamais a verdade absoluta, hein? Eu não sou o dono da verdade. Peguem as informações, cruzem com outras pessoas e vamos seguir a nossa evolução. Dentro do universalismo, onde nós não temos amarras, estudamos tudo e de tudo. Deus abençoe. Namastê.